Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo aí a tela compartilhada? Boa noite, doutor. Tá perfeito, doutor. Ô, Flávio, maravilha, viu? Muito obrigado aí. Pessoal, como eu disse aí no chat, sejam muito bem-vindos ao mês de setembro, né? O mês de agosto passou aí rapidamente, né? Vamos torcer para que logo também volte a chuva, né? Estamos precisando aí, melhorando o clima, né? Renovando as reservas das nossas hidrelétricas, evitando o racionamento de água, evitando o racionamento de energia. Tocando neste assunto, né? Mudou o mês, mudou o tema. Vamos falar então sobre crimes ambientais, né? Tanto se fala aí sobre preservação ambiental, tanto se fala sobre o direito ao meio ambiente, nada mais adequado então do que nós tratarmos também desse tema. Pessoal, só um foco aí para vocês, aqueles que pretendem no futuro prestarem concursos, principalmente para delegado estadual, delegado federal. Todas essas matérias, todos esses tópicos que nós estamos estudando estão, para vocês terem uma ideia, né, no pré-edital para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, toda essa matéria extravagante cai no concurso para delegado, né? E, logicamente, além dessa matéria, temos tantos outros conteúdos ali associados ao edital do concurso para delegado. Então, tudo que nós estamos estudando cai para o concurso de delegado de polícia. Então, aqueles que querem, no futuro, prestar esse concurso, saibam que vocês terão que rever, que vocês terão que estudar toda essa matéria novamente. Vamos lá, então, para o nosso conteúdo, pessoal. Vamos falar, então, sobre os crimes ambientais, a Lei 9.605 de 98. É importante essa lei? Ela é uma lei extremamente importante. Por quê? Porque ela vem exatamente 10 anos depois da edição da nossa Constituição Federal, chamada de Constituição Verde. Olha só, né? Tivemos aí uma grande evolução no nosso ordenamento jurídico, tivemos aí uma grande evolução naquilo que diz respeito aos direitos, né, ao meio ambiente, aos direitos a um meio ambiente equilibrado. Então, é um fato extremamente importante no tocante à complementação, né, ao garantismo que existe ali sobre o direito ao meio ambiente. E, logicamente, que este meio ambiente, a preservação ambiental, não pode ser uma preservação a tal ponto que, logicamente, impeça a produção de alimentos, que, logicamente, impeça o desenvolvimento social, né, que impeça a produtividade agrícola, a criação de animais. O que se coloca, e a grande importância que tem aqui o tema, é que esse meio ambiente seja equilibrado, né? A grande importância é que esse meio ambiente ele encontre o equilíbrio de preservação, ao passo que também existe ali a necessidade de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e assim por diante. Né? Querendo ou não, eu até vou compartilhar depois com vocês um link que trata deste assunto também e está associado ali ao direito agrário também, né? A questão que fala sobre a necessidade, por exemplo, da propriedade rural ser cumprir, na verdade, melhor dizendo, né, cumprir ali a sua função social. Então, sobre esse aspecto, né, vou compartilhar lá no grupo Camila e Flávio, para que vocês possam encaminhar para os alunos, para os colegas de sala depois, né, alguns temas aí extremamente importantes sobre o meio ambiente, tá? Então, todos esses temas estão, logicamente, ali diretamente ligados a esse aspecto, estão diretamente ligados ao fato de que a preservação ambiental tem aí a sua importância precípua, né? Ou seja, o fato de que tanto existe a necessidade de preservação, como também existe a necessidade de produção, principalmente de alimentos. Então, sobre esses aspectos, é onde nós temos, né, o preceito constitucional relativo ao meio ambiente.
né? E a interpretação, esse é um tema que eu gosto muito, né? Ele foi objeto também da minha pesquisa no mestrado, né? O mestrado que nós fizemos aí em Ciências Ambientais, e que trata desse equilíbrio. O grande problema é o desequilíbrio quando se trata do meio ambiente. Então, para vocês terem uma ideia, o que diz o artigo 225 da Constituição Federal? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, inciso 1º, né? Ou tópico 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 3. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 4. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 5. Controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida e o meio ambiente. 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense, a zona costeira são patrimônio nacional. E a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Parágrafo 5º. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem que não poderão ser instaladas. Parágrafo 7º. Para fins da parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, ou seja, né, de acordo com tudo isso que eu acabei de ler aqui para vocês, de acordo com o disposto, né, completo aqui do artigo 225, é onde nós temos toda essa compreensão, é onde nós temos todo esse espectro aí de objetividades nos termos daquilo que se propõe o estudo dos crimes ambientais. Então, sobre todas essas questões de natureza própria, né, a produção ambiental, ela está diretamente ligado aí ao fato de que nós temos que estar sempre atentos, né, em que, além do particular,
o próprio Estado tem essa responsabilidade, né? Por mais que, por vezes, aí essa responsabilidade seja transferida diretamente ao particular, né? É isso a gente vê de uma forma bastante intensa, ou seja, né, as punições que são impostas contra os particulares por aquilo que era obrigação de fiscalização do Estado. Então, por exemplo, né, se cada um de nós, ou se nós, praticarmos qualquer tipo de poluição, desmatamento ou coisas nesse sentido, nós seremos punidos, nós seremos autuados, né, no caso aqui da nossa região, pela Polícia Ambiental. Mas onde é que está o Estado que não inibe, que não proíbe e que não interrompe, por exemplo, né, a contaminação pela poluição líquida, sólida, dos rios que passam pela capital? Ou seja, o Rio Tietê é responsabilidade de quem fiscalizar? Né? Ou seja, de quem é a responsabilidade de fiscalizar o controle na emissão de resíduos sólidos, resíduos líquidos? É do Estado. Então, por que a Prefeitura, por que o Estado do São Paulo também não respondem pela sua inação, pela falta de fiscalização? Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? Por que nós não temos, na verdade, um controle do consumo de água na zona rural como deveríamos ter? Né? Por exemplo, conversando com um colega na segunda-feira, ele me disse, ele é consultor de agronegócio, e ele foi numa propriedade rural onde tinham 19 mil pés de laranja. E ele falou, André, é um absurdo. Nessa propriedade rural, onde tem 19 mil pés de laranja, o proprietário furou 16 poços artesianos para poder irrigar essa laranja. Né? Por exemplo, um exemplo mais concreto ainda. No fundo do sítio do meu pai passa um córrego. Esse córrego recentemente parou de correr. Ele perdeu o leito. Por quê? Porque existe um grande produtor de laranja alguns quilômetros acima, que ele estava puxando toda a água do córrego, ou seja, ele estava puxando mais água do que as minas conseguem produzir para irrigar a laranja. Então, ou seja, onde é que está o controle? A quem compete esse controle? Então, são todos esses aspectos, né? Se nós, por uma eventualidade, né, a gente solta o gado, por exemplo, numa área de APP, numa área de reserva, esse animal acaba ali fazendo um bosqueamento naquela região, nós seremos punidos, nós seremos ali multados, e com toda razão, deve ser multado. Não estou defendendo aqui a prática dessas condutas. O grande problema é que, por outra vertente, existem situações que deveriam ser fiscalizadas e não são. Existem situações que geram impacto social talvez extremamente maior, como nós estamos vivendo agora nessa crise hídrica, e ninguém faz nada a respeito. André, mas precisa da água para poder produzir. Concordo, eu acho que precisa mesmo, mas tem que ter controle, tem que ter regulação. Do contrário, né, nós continuaremos vivendo essa escassez de recursos naturais como nós estamos vivendo. Né? O único recurso natural atualmente que não tem escassez é o sol. É o único recurso natural que não tem escassez. Né? E aí vem, logicamente, o fato de que mais poderia ser utilizado, então, a produção de energia solar. Até porque, como nós observamos recentemente, a energia solar ela teve, sim, uma grande evolução, em 14% na sua produção, então ela aumentou em 14% a produção de energia solar, mas em comparativo, por exemplo, com as termoelétricas ou com as usinas nucleares, né, a produção de energia dessas, que são muito mais poluentes, muito mais que contaminam muito mais o ambiente, foi muito maior. Então, sobre todo esse aspecto, eu acho que deve haver a garantia, deve haver a preservação, mas o Estado tem, logicamente, ali que dar o seu exemplo. A Lei 9.605, então, de 98, ou seja, a lei que trata aqui de forma específica dos crimes ambientais, e deixa, antes de eu falar dessa lei, tem um outro tópico aqui que é importante. Deixa eu até voltar, que é essa parte final, o parágrafo 7º aqui, quando fala dos animais a serem utilizados, né, em manifestações culturais. Né? E não sei se vocês se lembram, nós tivemos aí um julgamento bastante acalorado no STF,
que falava aí da utilização de animais em cultos religiosos, né, do abate de animais em cultos religiosos. Então, ou seja, nós temos que buscar essa compreensão, né? Ou seja, o que é a utilização de animais para fins culturais? As nossas vaquejadas, né, os nossos rodeios, né? Mas a questão cultural também está ligado ali a cultos religiosos, normalmente mais frequentes aqueles de matriz africana, né? Que tem a mesma garantia, que tem o mesmo respeito a serem praticados nos termos da nossa Constituição Federal, né? Mas foi um assunto debatido ali no STF, né? E eu vi uma sustentação oral perfeita falando sobre esse tema lá no STF. Se vocês pesquisarem aí no YouTube, vocês vão encontrar facilmente essa sustentação oral lá no STF. Até recomendo que vocês assistam para ver a argumentação, né? Já encaminhei o material lá no grupo dos representantes, o link e 2 materiais escritos para que vocês tenham acesso, né, sobre essa questão aí da proteção ambiental em contrapartida pelo equilíbrio do agronegócio, da produção e assim por diante. Então, agora sim, a Lei 9.605 de 98, ele é um diploma que foi então confeccionado para regular a norma constitucional. Então, ela vem, né, de acordo com todo aquele preceito constitucional que nós já vimos, ela tem que explicar como é que o Estado vai fazer e o que é que o Estado impõe contra quem agir daquela maneira. Então, são situações que essa lei ela vem expandir o efeito da Constituição Federal. Eu sempre digo que a Constituição Federal é o tronco da nossa árvore, né? E as leis ordinárias são ali os seus galhos, as suas ramificações e as suas folhas. Essa é a leitura que eu faço da nossa Constituição Federal. Essa lei, então, ela possui inúmeras regras que destoam da parte geral do Código Penal, por exemplo, né? Nós temos aí a aplicação do princípio da especialidade, quando o tema for tratado por mais de uma legislação. Então, esse princípio da especialidade, ele vai aí agir por bem sobre o aspecto da proteção do meio ambiente de uma forma mais ampla, né? Então, ou seja, aquilo que for tratado de modo diverso na lei ambiental, aplica-se às regras do Código Penal, conforme previsto lá no seu artigo 12. Naquilo que não for tratado, né? Ou seja, nós temos aí o princípio da especialidade. Bom, qual é o bem jurídico protegido por meio da Lei 9.605 de 98? O bem jurídico é o meio ambiente. E aí, logicamente, que quando nós tratamos de meio ambiente, nós temos o meio ambiente natural e nós temos o meio ambiente artificial, né? Nós temos o meio ambiente natural e nós temos o meio ambiente artificial. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que este meio ambiente ele deve ser considerado como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas e em todos os seus lugares, né? Então, de acordo disso, de acordo com o que nós vimos ali no caput do artigo 225 da Constituição Federal, esse meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Por quê? Porque se o meio ambiente não estiver devidamente preservado, a qualidade de vida, logicamente, ela será afetada, impondo-se ao poder público, em primeiro lugar, e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, a partir desse aspecto, a partir desta hipótese, né, as cidades, elas são consideradas também como meio ambiente. É o meio ambiente urbano. Então, nós temos o meio ambiente rural, nós temos o meio ambiente urbano. Nós podemos ter um meio ambiente cultural, o meio ambiente arquitetônico, o meio ambiente ecológico, o meio ambiente arqueológico, e todos eles têm aí a sua preservação garantida pela lei. Vocês vão ver que nós vamos abordar aí, por esses temas, né, muitos aspectos importantes. Uma observação aqui, né? A proteção ao meio ambiente também acarreta a limitação ao direito de propriedade, né?
né, como dizia a nossa professora Érica, ali no nosso amado Direito Civil, o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil diz: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas, né? Aí, logicamente, nós sabemos que a poluição do ar, por exemplo, ela acontece muito pelo depósito de monóxido de carbono na nossa atmosfera. E grande parte do monóxido de carbono liberado acontece pelas indústrias e acontece pelos automóveis, né? Se bem que nos últimos anos os automóveis eles começaram a ser ali menos poluentes, mas o que se vê por enquanto, né, é ainda um baixo estímulo, um baixo apoio também, né, como subsídio, por exemplo, para a renovação de frotas, né? Ou seja, existem países em que os carros chegam numa determinada idade, o Estado compra e subsidia parte do carro novo para que você possa ter um carro mais econômico, para que você possa ter um carro menos poluente. Com países que já estão substituindo toda a frota, né, de automóveis movidos a combustão por automóveis elétricos, né? O que é que isso significa dizer? Que num primeiro momento isso é excelente. Agora, ela também tem que aí auxiliar, ela também tem que incentivar a produção de energia limpa e renovável, como por exemplo a energia solar. Hoje já é algo mais acessível, mas se nós pararmos para pensar, a instalação de energia solar ainda é muito cara no Brasil, né? E o retorno que isso dá é um retorno a longo prazo. Por exemplo, né, um outro conhecido instalou energia solar na casa dele. O consumo de energia atualmente é de R$400. Ele instalou energia solar e ele vai pagar durante 8 anos o financiamento da instalação dessa energia solar, o valor de R$500. Então, imaginem só, ele pagava 400 para ter uma energia limpa, renovável, né, tudo ele vai pagar durante 8 anos, mais caro do que ele paga atualmente consumindo a energia normal, produzida pelas geradoras. É a mesma coisa de nós comprarmos uma simples resma de papel sulfite. Alguém aqui já viu a diferença de preço entre o papel sulfite reciclado e o papel sulfite não reciclado, original? O reciclado é mais caro. Então, ou seja, qual é a vantagem? Só a consciência ambiental? Então, essa é uma grande vantagem, mas ela tem que vir associada a um estímulo estatal, né? Falar em carro elétrico é excelente, mas depois, no futuro, daqui 5, 10 anos, sei lá, nós vamos ter um outro problema ambiental, que é a questão das baterias, né, utilizadas, as baterias de íons de lítio, que são utilizadas nesses automóveis, né? E o descarte dessas baterias, como é que se dará? Como se fará? Então, ou seja, grandes tecnologias que poderiam ser exploradas não são, como por exemplo os automóveis movidos a hidrogênio, né? A quebra da molécula de hidrogênio que gera energia. E, logicamente, que sobre esse tema pouco se ouve ou nada se diz a respeito. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma consideração, alguma pergunta, alguma participação? Tudo bem, professor. Maravilha, Flávio. Muito obrigado. Tranquilo, doutor. Oi, beleza, doutor. Muito obrigado. Doutor, não esqueci de ouvir o áudio, não, viu? Vou ouvir lá. Não, me perdoa pela fique em paz, sem demora, pressa. mas tivemos dias corridos. Tá meio difícil. Eu que o diga. Mas eu vou escutar nesse final de semana, eu prometo. Fique em paz, doutor, como eu disse, sem pressa. Valeu. Pessoal, olha só. Olha algumas regras que nós temos a respeito dessa responsabilidade estatal na preservação do meio ambiente, né? Quais são as regras que nós temos a respeito? Primeira, a competência para processar e julgar os delitos ambientais é da Justiça Estadual em razão da sua competência residual. Vale dizer que a competência apenas será da Justiça Federal quando presente uma das hipóteses taxativas delineadas no artigo 109 da Constituição Federal, como, por exemplo,
crime ambiental cometido no interior de uma unidade de conservação mantida pela União. Delito ambiental cometido em águas da União ou em terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, né? Então, nós temos aí agora, por exemplo, o que acontece, né? Os crimes ambientais que foram cometidos aqui na nossa região em razão da ocupação desordenada dos ranchos. Aí você vai perguntar, André, por que foi para a Justiça Federal? Porque os nossos rios da região não são mais rios naturais, né? Porque são rios que agora têm uma finalidade nacional, que é a geração de energia elétrica. São represas, são represamentos que têm como finalidade a produção de energia elétrica. Por isso que foi, né, esse fato foi analisado pela Justiça Federal, né? E, salvo engano, preciso até confirmar, mas tenho praticamente certeza de que essa foi a tese da dissertação do mestrado do nosso professor, né, Rodrigo Guena. Olha aí, pessoal, estou saudoso hoje, lembrando dos nossos colegas. Bom, vamos lá. Dando continuidade, então, a esse estudo, a esse tópico. Então, a competência é do Estado, residualmente da União, ou seja, da Justiça Federal. Olha uma questão que se coloca, e essa é uma questão extremamente importante. Foi um dos primeiros processos que eu peguei, e na época já requeria ali a utilização do princípio da insignificância. É cabível o princípio da insignificância aos crimes ambientais? Deixa eu contar a historinha para vocês. O avô de um amigo meu estava pescando lá no perímetro inferior a 1.000 metros da usina de Água Vermelha, né, que é onde os peixes maiores se concentram. Então, você não pode pescar a menos de 1.000 metros de distância lá da usina de Água Vermelha, por exemplo. E esse avô do meu amigo estava pescando, passou ali alguns metros para dentro, estava pescando lá. Foi abordado pela Polícia Ambiental, o senhorzinho, já bem de idade, né? O senhor não sabe que o senhor não pode? Ah, eu não percebi, não vi. Então não importa, mas o senhor está dentro dos 1.000 metros, o senhor vai ser multado agora por um crime ambiental. Ele falou, não, mas espera aí, ó, os peixes estão dentro, os peixes que eu peguei, eram 5 ou 6 peixinhos só, está dentro de um balde com água, tão vivos. Eu vou soltar eles agora aqui, ó. Soltou os peixes com vida, né? Ou seja, qual foi o dano ambiental praticado por pescar e soltar 6 peixes ali naquele local? Não importa, a conduta é ilícita, né? O fato de ter soltado com vida ou não é simplesmente ali uma atenuante. Não exclui a ilicitude da conduta, mas, porém, todavia, coube ali também a aplicação do princípio da insignificância. Então, hoje, é plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Logicamente que vai depender muito do caso concreto, né? Além disso, nós temos ali os delitos praticados contra a administração ambiental, né? Também tratados aí na Lei 9.605 de 98. Não há que se falar na adoção do princípio da insignificância, pois o bem jurídico protegido é a moralidade administrativa. Mesmo raciocínio existente aos crimes contra a administração pública no Código Penal. Então, ou seja, pode aplicar quando for um crime ambiental, mas não pode aplicar o princípio da insignificância quando for um crime cometido contra a administração ambiental. Então, é diferente. Crime ambiental é aquele praticado diretamente contra o meio ambiente. Crime contra a administração ambiental é aquele que impede que o Estado realize a sua obrigação, né, de fiscalização ou burla sistemas de fiscalizatórios, falsifica documentos e assim por diante. Quando nós tratamos dos crimes ambientais, então, em espécie, vem aí o artigo 2º e trata de questões de extrema importância. Ou seja, ele vem dizer para nós quem é o sujeito ativo do crime ambiental, né? E, logicamente, nós sabemos que é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar um crime ambiental, né? E a redação do artigo 2º é: quem de qualquer forma, ou seja, então também não é um crime vinculado a uma conduta específica, quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a este combinadas. Segue a mesma regra ali do Código Penal, na medida da sua culpabilidade.
bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho ou órgão técnico, auditor, gerente, o preposto, mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, aqui nós temos também a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, né? E dos representantes das pessoas jurídicas. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas jurídicas, a empresa pode ser responsabilizada pelos crimes ambientais. Ela pode, né? Na pena de multa, na pena de interdição, na pena restritiva de direitos. Lógico que não tem como prender, né, aplicar uma medida privativa de liberdade a uma pessoa jurídica. Então, esse é um aspecto importante. Nós já estamos aqui diante do fato de que qualquer pessoa pode praticar o crime ambiental. Esse crime ele é praticado de forma livre, ele não exige uma conduta específica para que seja configurado o crime ambiental. E, além disso, existe também aqui a responsabilidade dos administradores, dos diretores, ou seja, das pessoas físicas que estão à frente, que compõem, que fazem parte também da pessoa jurídica. Então, é extremamente importante aí. Já o artigo 3º diz que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas, conforme eu já disse para vocês, administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Então, a empresa será beneficiada pela prática dessa conduta, né? E é um assunto extremamente importante. Em razão disso, a tendência é cair na prova, né? Por quê, pessoal? Eu já até coloquei aí para vocês. Porque, olha só, por exemplo, a minha dissertação do mestrado foi a responsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais, né? Falando ali da desconsideração da pessoa jurídica para atingir o bem dos seus proprietários, associados, né? Investidores. Então, ou seja, o aspecto da minha dissertação foi esse, a responsabilidade penal da pessoa jurídica pelos crimes ambientais. Quando nós observamos aí o artigo 225, parágrafo 3º, a Constituição Federal diz que os tribunais superiores firmarão o entendimento no sentido de que as pessoas jurídicas podem cometer crimes ambientais. Então, quem vai responder? Todos aqueles que estiverem ali, que pactuarem a prática desses crimes. Todos que de qualquer forma concorrerem responderão na medida das suas responsabilidades. Um outro aspecto é aquilo que vem decidindo os tribunais superiores, como, por exemplo, o STJ tinha uma posição, isso no passado, tinha uma posição de que era necessária a dupla imputação, ou seja, para a ocorrência da prática delitiva, era indispensável a imputação simultânea à pessoa jurídica e à pessoa física que atua em seu nome e em seu benefício. Vale dizer que a denúncia deveria contemplar a pessoa física e a pessoa jurídica. Ou seja, isso não segue mais essa regra, né? Com a alteração do posicionamento aí do STJ, o que nós temos atualmente? O entendimento de que não é necessária a dupla imputação ou com a autoria necessária. Ou seja, obrigatoriamente, não há necessidade de uma responsabilização simultânea da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Hoje, a Constituição Federal não faz mais essa exigência. Então, isso é um fato extremamente importante. Pode a empresa ser condenada e o seu administrador, o seu gerente não ser? Pode. Vice-versa também é possível? Também é possível. Então, nós temos que compreender isso já num aspecto macro, isso já num aspecto extremamente mais amplo, né? E fica, logicamente, aí a dica, pessoal, né, para o futuro, questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas ao clima, questões relacionadas aos recursos naturais, questões relacionadas ao agronegócio, à saúde, são questões que estão aí em alta, né? Olha, lembrando mais uma vez de um docente aí, colega nosso, o professor José Jair, né? Ele é um grande especialista, por exemplo, na questão dos financiamentos agrícolas, né? Essa questão
da garantia da produtividade, né, dos negócios relacionados à produção agropecuária. Né? Ele trata dessas revisões contratuais de financiamento, é um grande especialista nessa área, tratando aí dessas questões que estão, logicamente, diretamente associadas também à questão, seja da preservação e seja da prática de crimes ambientais e vice-versa. Um outro fato aqui que nós devemos observar é a questão de que a pessoa física e jurídica apresentam responsabilidades penais diversas de serem apuradas de forma isolada e autônoma, ou seja, cada um vai responder no limite da sua culpabilidade. Né? E essa responsabilidade penal da pessoa jurídica de uma forma específica, logicamente, que ela está relacionada, primeiro, por decisão do seu representante legal ou contratual, porque a pessoa jurídica, um ente despersonalizado, não faz nada sozinha, né? Ela é nada mais, nada menos do que a colação de patrimônio, e a letra B, no interesse ou no benefício da pessoa jurídica. Então, olha só, se a pessoa jurídica não é beneficiada de algum modo, ela também não pode ser responsabilizada pela prática desses ilícitos. Então, tem que haver, ela está sendo beneficiada ou não, a pessoa jurídica. Então, esse é um fator também que deve ser levado em consideração. O artigo 4º diz que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Né? E aí nós temos que lembrar, por exemplo, dos desastres ambientais de Mariana, de Brumadinho e assim por diante. Ou seja, quem é que vai responsabilizar? Quem é que vai ser responsabilizado? Tanto a pessoa jurídica quanto as pessoas físicas. Né? Quem é que vai responsabilizar por esses danos? Tanto o patrimônio da pessoa jurídica, e se ele não for suficiente, poderá haver ali a desconsideração da pessoa jurídica para atingir também o patrimônio das pessoas físicas, dos seus sócios, proprietários e assim por diante. Então, quando nós estudamos aí o direito ambiental, os crimes ambientais, não tem como não estudar direito administrativo, não tem como não estudar direito público, não tem como não estudar direito civil, direito constitucional. Aqui trata-se, então, de uma miscelânea de direitos que são aí utilizados sobre esse aspecto. Né? E aí nós temos o primado, o princípio da intranscendência, que é garantido lá pelo artigo 5º, inciso aí 45, ou seja, em que a pena não ultrapassará a pessoa do condenado. Já no artigo 6º, pessoal, lembrando aí, fiquem sempre à vontade, participem, perguntem sempre que acharem necessário. O artigo 6º da Lei 9.605 de 98 diz que, para a imposição e graduação da penalidade, a autoridade competente observará, primeiro, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2, os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Terceiro, a situação econômica do infrator no caso de multa. Então, sobre todos esses aspectos, sobre todas essas questões, né, quando se vai ali realizar, por exemplo, o sistema trifásico para a dosimetria da pena aplicado aos crimes ambientais, nós temos aí a necessidade da observação do artigo 6º e seus incisos, para que o juiz possa, então, dosar, né, a pena de forma adequada. O que é mais importante, a punição ou o restabelecimento, a restauração do meio ambiente? O mais importante é a restauração do meio ambiente, mas nem sempre isso é possível, né? Ou, se for possível, isso pode acontecer de uma forma extremamente lenta, né? Então, esse é um fato interessante. Eu vejo muitos países criticando o Brasil, né, como sendo um país aí que não respeita o meio ambiente. Pessoal, é muito simples. Não sei se vocês viram, mas é só pesquisar aí no YouTube. É só assistir aqueles programas da Discovery que tem lá os programas de mineração. Vai ver como é que os Estados Unidos autoriza a mineração lá, né? Se fizer isso aqui no Brasil, vira um absurdo. Ah, André, mas aqui faz de forma ilegal. Tudo bem, vocês querem regulamentar para que seja feito conforme se faz lá nos Estados Unidos?
É só ver lá aqueles programas da Discovery que fala sobre mineração nos Estados Unidos. O que é que eles fazem, o que é que eles criam e o quanto eles destroem sem nenhum, né, ou com pouca regulação a respeito. Então, ou seja, né, a França fala também, vai ver o quanto de área preservada tem a França, vai ver o quanto de área que tem. É lógico, né, e nesse vídeo que eu encaminhei para vocês aí, o que vocês vão observar? Vocês vão observar uma fala muito interessante, em que 99% dos produtores que estão ali em contato direto com o meio ambiente cumprem a legislação ambiental. O grande problema é 1% desses produtores que produzem em áreas ilegais, em áreas de desmatamento ilegal, que produzem de forma a não cumprir as leis ambientais conforme é determinado. Então, assistam esse vídeo inteiro, se vocês tiverem paciência para assistir, acho que ele deve ter 1 hora e pouco. É uma entrevista muito importante do Roda Viva, que vocês vão ter uma visão talvez um pouco diferente sobre esse tema, né? É uma visão clara, é uma visão aberta, e me surpreendeu, vou ser bem sincero, né? Existem sim problemas? Claro que existe, todo lugar existe, né? Estados Unidos está lá pegando fogo, a Califórnia está pegando fogo, está queimando casa, todo ano queima. Então, existem problemas ambientais em todos os locais, né? Falar sobre queimadas esse ano, um tempo tão seco pega fogo até sozinho, até espontaneamente, né? Um tempo seco, um tempo quente, né? Nós já tivemos um período aí de chuvas anteriormente extremamente inferior ao natural, ao normal. Até agora não tivemos e não temos previsão de chuva, né? Se vocês verem aí as previsões meteorológicas, não tem previsão de chuva. Tem lá essas garoas aí que deu uns 2, 3 pingos que não apaga nem a poeira. Mas nós não temos previsão de chuva ainda, né? Não sabemos se vamos passar o mês de setembro inteiro ainda sem chuva. Então, ou seja, falar em crise hídrica, falar em outros aspectos, é natural? É lógico, o poder público tem que agir, o poder público tem capacidade de prever e tem que encontrar soluções. É lógico que isso tem que acontecer, né? Mas é algo que às vezes foge até mesmo ao controle de quem quer que seja. E não estou aqui para fazer defesa ou ataque de político ou de instituição. A gente tem que ter uma visão clara a respeito desse tema. Essa é a minha visão, respeito quem entenda, por exemplo, diferente. Quando eu falei aqui da aplicação da pena, eu citei o artigo, eu falei sobre o sistema trifásico, né? Fazendo aí a correlação sobre o sistema trifásico, o que nós temos lá do Código Penal? Nós temos o artigo 59, 61 e 65. Então nós temos a fixação da pena base, as circunstâncias que aumentam a pena, as circunstâncias, a circunstância agravante, circunstância atenuante, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Então, o artigo 6º e os seus incisos, ele vem aí sobre o mesmo aspecto, né, em correlação ao artigo 59 do Código Penal e traz 3 circunstâncias específicas diretamente ligadas aí ao Código, ao direito ambiental, né, para serem analisadas no momento da primeira fase do cálculo trifásico da pena. Então, ao invés de nós analisarmos somente o artigo 59, até se pode analisar o artigo 59, associado às hipóteses descritas no artigo 6, inciso 1º, 2º e 3º. Bom, quais são elas? Vamos entender novamente, né? A gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator. Então, com base nisso, nós temos aí um parâmetro bastante completo agora para entender, olha, aplica-se o princípio da insignificância ou não, né? É algo que foi praticado, mas existe alguma razão justificante aí para essa conduta ou não, né? Foi um fato isolado, é um reincidente, tem condição econômica de reparar esse dano? Então, todos esses aspectos devem aí ser observados sobre esse tema. O artigo 7º agora da lei diz que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Então traz aqui para nós também, né, como de forma ali equiparada ao artigo 44 do Código Penal. Trata-se de crime culposo ou for aplicado pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Vão lá no artigo 44, se vocês se recordam da nossa aula da parte geral,
vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Inciso 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias que indicarem que a substituição seja suficiente para os efeitos de reprovação e prevenção do crime. Então, ou seja, o inciso 1º não é um critério subjetivo, o inciso 2º é um critério puramente subjetivo, e o parágrafo único diz que as penas restritivas de direitos, às que se refere esse artigo, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Você pergunta, André, qual é a novidade que o artigo 7º traz? Tecnicamente nenhuma. Tecnicamente nenhuma quando você tem conhecimento do artigo 44 do Código Penal. Ele vai aqui falar sobre o crime culposo, ele vai falar se o crime é doloso, mas a pena é inferior a 4 anos. E um grande problema relacionado aos crimes ambientais é a sanção penal. Até porque quando nós observarmos aqui os crimes em espécie, vocês viram aí que é um material, tentei fazer um material bastante completo sobre esse tema, já que é um tema extremamente atual, lembrando aí também do julgamento do STF sobre o marco das terras indígenas, o marco temporal das terras indígenas. Então é um tema extremamente atual aí para quem vai prestar concurso público, principalmente aqueles que já fizeram a sua inscrição para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concurso do escrevente do Tribunal de Justiça. Lá em atualidade, com certeza vai cobrar esses temas, com certeza. Na hora da prova vocês vão lembrar do que eu estou dizendo. Então, sobre todos esses aspectos, é extremamente importante. E aí nós vamos para aquilo que de fato significa, então, a pena restritiva de direito no tocante aos crimes ambientais, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Então, são questões aí que levam e têm essa importância sobre o fato. Isso significa o quê? A diminuição ou supressão de um ou mais direitos do condenado. Então, ou seja, ele não vai perder a liberdade, mas ele vai ficar restrito ali no usufruto dos seus direitos de forma plena. É bastante interessante o fato de que as penas restritivas de direito na lei dos crimes ambientais, assim como ocorre no Código Penal, não são combinadas abstratamente na norma incriminadora, ou seja, ela só se aplica por substituição. Ela só se aplica quando houver a aplicação inicial da pena privativa de liberdade, preenchidos os requisitos, substitui pela pena restritiva de direito. Então, segue-se ali a mesma premissa, segue-se ali a mesma regra que o Código Penal traz, A pena privativa, como regra, associada ou não à pena de multa, e quando aplicado a pena privativa, em preenchendo os requisitos ali do artigo 6º, ocorre, então, a substituição para uma pena restritiva de direitos. E mais que isso, o artigo 7º, ele nos traz aí, na verdade, a concessão dessa substituição dentre e em prol do princípio da especialidade. Logicamente que vai prevalecer aquilo que diz o artigo 7º, ao invés daquilo que diz o artigo 44 do Código Penal, pela aplicação do princípio da especialidade. São requisitos cumulativos ou não? Eis a pergunta. Tem que preencher todos os requisitos? Não, pessoal. Por quê? Porque nós temos, como eu já disse, requisitos que são objetivos em relação ao fato e requisitos que são subjetivos em relação ao agente, tá? Então, tecnicamente não precisaria preencher aí todos os requisitos. E eu digo tecnicamente, basicamente não precisaria. Quais são as hipóteses e as espécies de penas restritivas de direito? Está lá na redação do artigo 8º, e também não vai mudar muito aí, que é a prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, principalmente quando essas atividades tiverem algum tipo de relação com o meio produtivo e o meio ambiente, e a prestação pecuniária, que tem, logicamente, ali o seu caráter, o seu critério indenizatório. Lembrando que multa é caráter punitivo,
e prestação pecuniária tem caráter indenizatório. Então, é importante aí sempre nós lembrarmos dessa distinção também. E um outro fato é de que essas penas restritivas de direitos, né, logicamente, são destinadas somente às pessoas físicas, tá? O que nós temos a respeito disso? O fato que, né, o Estado juiz somente pode aplicar pena restritiva de direito em decorrência do princípio da reserva legal, ou seja, são penas destinadas às pessoas físicas, apenas aplicáveis às pessoas jurídicas, se foram contempladas nos artigos 21 e 22, conforme nós veremos mais adiante. Por quê? Não tem como eu colocar a pessoa jurídica para prestar serviço à comunidade. Ela pode ter uma interdição de direitos? Pode. Ela pode ter a suspensão parcial ou total de atividade? Pode. Ela pode ser condenada a uma prestação pecuniária? Pode. Mas se reserva às pessoas jurídicas somente nos termos do disposto nos artigos 21 e 22 desta lei. Se nós formos observar o que significa cada uma delas, não é novidade para vocês, né? Dizer que a prestação de serviço à comunidade é a atribuição de tarefas gratuitas e proporcional à prática do ilícito ao condenado, como forma de devolver à sociedade um benefício em relação ao mal que ele causou, né, é algo natural. Então, por exemplo, alguém que comete um crime de poluição vai ser condenado, por exemplo, à limpeza e manutenção de praças e espaços públicos. Então, é sempre correlacionado também, logicamente, ele com a prática do crime ambiental, além de buscar ali a conscientização do apenado da importância da preservação do meio ambiente. Esse é um fato interessante também, né? Nós vemos aí muitos criminosos ambientais que, depois de serem punidos, que depois de terem aí a prestação de serviço à comunidade ou algum tipo de pena aplicada, passam a ser ativistas ambientais, né? É uma mudança extremamente significativa sobre essa questão, né? Se vocês acompanham aí o meu Facebook, observem lá uma história, e uma história real que eu compartilhei hoje, de um mergulhador que salvou um golfinho. Vejam a síntese daquela história. Está diretamente ligada a essa conscientização da preservação ambiental, mas mais que isso, está diretamente ligada com a conscientização do nosso papel, da raça humana, né, nesse planeta, não só como seres que agem de forma em usufruir dos recursos naturais, mas como parte integrante também na proteção desses recursos naturais. Né? E essa questão da conscientização, o exemplo que eu trago aí para vocês é, por exemplo, realizar a restauração de coisa particular, pública ou tombada, se possível. Né? Penas de interdição temporária de direitos. Só que voltando ainda ao anterior, que é a prestação de serviço à comunidade, eu vi uma sentença algum tempo atrás que condenou um pichador a fazer... como é que é o nome? Quando ele não é pichador, quando é grafite. Ele foi condenado a grafitar espaços públicos, né, reproduzindo obras de arte ou criando obras de artes com conotação à proteção ambiental. Então, foi algo bastante interessante também. Se vocês pesquisarem uma notícia que teve uma certa repercussão, né, já tem algum tempo, mas vocês vão perceber essas condenações interessantes e inteligentes que são dadas com essa finalidade. Sobre a interdição temporária de direitos, né, logicamente que está diretamente relacionado à questão econômica. Então não vai poder contratar com o poder público, não pode receber incentivos fiscais, não pode participar de licitações pelo prazo de 5 anos, e em caso de crime doloso, ou 3 anos no caso de crimes culposos. Né? Então, nós temos aí essas interdições, que são de 3 tipos. Primeiro, contratar com o poder público, receber incentivos e participar de licitações. Se for doloso, 5 anos, se for culposo, 3 anos. E por fim, suspensão de atividades. Né? A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Então está lá
no disposto no artigo 11 da Lei 9.605 de 98, que trata aqui dessa suspensão, que pode ser total ou parcial, das atividades desempenhadas pela pessoa física, né, ou jurídica também, em razão dela não estar cumprindo tais regras, né? Existe aí um termo de atividade que deve ser compreendido como qualquer tipo de trabalho, sendo um trabalho que gera uma remuneração ou até mesmo uma atividade gratuita, uma atividade que não exige ali uma contrapartida. A prestação pecuniária, conforme eu disse, é o pagamento em dinheiro a entidades públicas ou privadas como critério aí indenizatório, né? O valor pago será reduzido do montante lá da reparação civil ao qual o indivíduo for condenado, né? Ainda encontra-se previsto aqui no artigo 13 o recolhimento domiciliar, ou seja, né, ela vem de encontro aí à demonstração da autodisciplina, do senso de responsabilidade do condenado. Assim, pessoal, como se aplica, assim como existe no direito penal. Então, aqui não tem distinção, né, o recolhimento domiciliar, a prisão domiciliar, não tem distinção entre a prática de um crime ambiental ou entre a prática de um crime nos termos do Código Penal. Então, não tem isso, né? E aí nós adentramos agora em situações atenuantes e agravantes, tratando-se de crimes ambientais, né? Então, o artigo 14 diz quais são as circunstâncias atenuantes. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, isso é muito comum. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, ou seja, nós temos aí no artigo 14 a demonstração de boa-fé, a ação, né, a positivação do agente no tocante ali a esses critérios, pessoal. Vamos aí continuando. Deixa eu só verificar aqui a bateria do celular, dá tempo de terminar a nossa aula tranquilo. Vamos lá, então. O que nós temos a respeito disso? Né? Nós temos essas circunstâncias que sempre atenuam a pena. Isso é importante dizer, tá? E elas são consideradas, ali além do artigo 6º, são consideradas agora como a segunda fase aí da dosimetria da pena. Então, a partir do momento que nós falamos baixo grau de instrução, é aquela pessoa que pratica as ações sem o dolo, ou seja, de forma culposa, sem a compreensão dos exatos termos da lei, já que ninguém pode alegar ignorância da lei. O arrependimento do infrator, né, a reparação do dano, pessoal, ela tem que ser espontânea, tá? Do contrário, não vai produzir aí nenhum efeito significativo, né? Comunicação prévia do perigo. Aconteceu, corre lá e avisa, né? A maioria das pessoas procura esconder e não avisar. Então, isso é uma conduta extremamente louvável, né? E a colaboração do agente a colaboração do agente criminoso para com os agentes encarregados tanto da vigilância quanto do controle ambiental. Do outro norte, circunstâncias que sempre agravam a pena, logicamente quando não constituem um crime isolado ou outro crime. Reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter o agente cometido a infração, primeiro, para a vantagem pecuniária, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo para os danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos urbanos, em período de defesa da fauna, ou seja, de proteção da fauna, em domingo ou feriado, à noite, em época de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, por interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas
ou beneficiadas por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. E é possível, então, deste modo, né, a aplicação aí conjunta das circunstâncias agravantes. Né? Aqui não será considerado bis in idem, né? senão, é que existe uma exceção, né, restará caracterizado o bis in idem se existir identidade entre as agravantes. Não pode aplicar duas vezes a mesma, mas se forem diferentes, podem ser aplicadas concomitantemente. Né? Importante ainda falar sobre a reincidência nos crimes de natureza ambiental, ou seja, à luz do princípio da especialidade, somente essa reincidência em crimes ambientais tem o condão de fazer incidir a circunstância agravante. Caso esteja configurada a reincidência prevista no Código Penal, essa agravante não poderá incidir, incidindo apenas a do Código Penal. Pessoal, então, a reincidência aí do Código Penal, ela não pode incidir as duas, é isso que eu quero dizer. Tá? Não vai ser reincidente tanto pelo Código Penal como pela lei ambiental, somente mediante uma dessas leis. Pessoal, próxima aula, continuaremos aí com a suspensão condicional da pena, né, o sursis penal. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, enquanto aqui eu abro o sistema para que eu possa fazer a chamada, pessoal. Professor, pode fazer só uma observação? Claro, doutor, fique à vontade. Nós podemos notar ainda uma preocupação em reforçar, né? Podemos dizer assim, o princípio divino está relacionado com o meio ambiente, né? Correto, doutor. Existe, né, diversos textos religiosos, bíblicos, Sim. que tratam da proteção ambiental. Muito bem lembrado pelo doutor, Sim, isso é verdade. Sim. Tem um texto, eu não me lembro se está em Apocalipse, eu não lembro certo, no livro de Salmos, que diz mais ou menos assim, não danifiqueis a terra, não danifiqueis o mar, e nem as árvores, enfim. Sim. Então nós vemos que o homem é muito sem limite, né? Até porque, então, se nós formos partir pela questão religiosa, né, o meio ambiente foi dado em confiança ao homem por Deus. Sim, né, exatamente. Para que ele pudesse controlar as aves do céu, os peixes do mar, né, acho que a passagem fala sobre isso. E na verdade, o que se vê é a destruição, é o que o doutor falou, é o uso incontrolável, né, desses recursos. E isso eu ouço desde criança. Olha, pessoal, são recursos finitos, né? Não são recursos infinitos. A gente ouve isso desde criança. Né? Exatamente. Muito bem lembrado, doutor. É bacana essa colocação. Eu acho que a gente tem que olhar sempre por todos os aspectos. Sim, sim. Até parece que vai ter um trabalho agora aqui em Fernandópolis, da Secretaria do Meio Ambiente. O doutor Vanzella, né, o secretário, né? Isso. Exatamente, doutor Vanzella. E eu tenho que entrar em contato com ele, que eu fui convidado para estar participando, sabe? Perfeito. Então, você compartilha com a gente desse projeto, como é que vai ser feito, o que vai ser feito pela cidade. É muito interessante isso. Uhum. Tá bom. Pessoal, vamos lá então fazer a chamada e aí depois a gente pode continuar batendo papo, conversando. Não tenho pressa hoje. Hoje eu só tenho aula com vocês. A gente pode ficar tranquilo. Alice Mayra. Presente, professor. Já vi ali sua manifestação, obrigado. Anne Elise. Presente, doutor. Muito obrigado, Anne. Aparecido. Presente, doutor. Muito obrigado. Camila. Presente. Muito obrigado também. Cleiton. Presente. Muito obrigado. Felipe. Presente, professor. Obrigado, doutor. Flávio. Presente, doutor. Obrigado. Gabriela Fernandes. Alô, doutora Gabriela. Igor Aranha. Presente. Muito obrigado. Isabela Nayara. Deixa eu ver aqui. A Isabela já vi aqui no chat. Obrigado, Isabela. Levantou a mão. João Guilherme Rodrigues. Presente, doutor. Muito obrigado.
João Vitor dos Santos. Presente. Muito obrigado. Lucimaria. Presente, professor. Obrigado, doutora. Marcela. Presente, professor. Muito obrigado. Marciano. Presente. Murilo. Alô, doutor Murilo. Cadê o doutor Murilo? Rafael. Presente. Muito obrigado. Rosenberg. Presente, doutor. Boa noite, doutor. Muito obrigado aí pela presença. Senti a ausência do doutor na aula passada, hein? Na aula anterior, na verdade. Senti a sua falta, a sua participação. Ah, mas as próximas eu estarei presente. Opa, maravilha, doutor. Seja sempre bem-vindo. Ruiter. Tá sem microfone. Presente. Maravilha, muito obrigado. Samuel. Presente. Muito obrigado, doutor Samuel também. Silvana. Presente. Silvana aí que é uma amante do meio ambiente, sempre pedalando, sempre postando as suas fotos aí nas estradas rurais também. E isso faz muito bem para a alma, faz muito bem para nós. Né? É muito bom. Esse contato com o meio ambiente recarrega as nossas energias, pessoal. Não vejo a hora que chega final de semana para eu poder ir para o sítio também. Tauane. Presente, professor. Muito obrigado. Cadê o meu amigo Truta, Valdinei? Ô, doutor, estou aqui, presente. Obrigado pela aula. Eu que agradeço, muito obrigado. Vânia. Presente. Vitor de Oliveira. Alô, doutor Vitor. Vamos ver se tem aí manifestação. Não tem. William. Presente, doutor. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. Forte abraço e fiquem com Deus. André, Oi, Camila. que dia que é teu júri? Júri? É dia 7? Não tem júri marcado, não. Pelo menos não fui Você não intimado. tem? Não. Mas eu acho que vai ter. Falaram que vai ter um agora com o doutor Alexandre, que é você, até o final do ano. Ah, sim, tem um processo, nós estamos aguardando a designação. Vou até consultar o processo aqui para ver se já marcaram. Parece que eu ouvi falar que é dia 7. É. De quando?